Oremos. Querido Deus, eu peço a Tua direção e que de um modo muito especial Tu estejas falando ao coração de cada um dos Teus servos e que a gente possa sair daqui com a mente mais expandida em relação às orientações da Tua Palavra para a nossa vida e para o nosso ministério. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o pastor Valino, quando ele falou comigo para a gente bater um papo sobre o assunto do meu livro, eu fiquei pensando o que eu poderia conversar com os irmãos, até porque nesse assunto, muitos de nós já temos uma caminhada e temos uma vivência. Entretanto, eu não sei se os irmãos conseguem perceber a diferença, para mim, bastante clara entre teoria e prática. Por exemplo, quando eu estava no seminário, eu tinha aprendido em eclesiologia como a igreja deveria ser. Mas quando eu coloquei o pé no chão de fábrica e fui trabalhar numa igreja, seja auxiliando ou à frente dela, eu percebi que havia uma distância muito grande entre o que a igreja deveria ser e o que a igreja realmente é. E trazendo, né, para esse contexto em relação aos irmãos, eu acredito que não deve ser diferente daquilo que os irmãos olham nas Escrituras, daquilo que os irmãos estudaram para um concílio e daquilo que os irmãos realmente assim encontraram no dia a dia. E vou pegar um exemplo particular meu. Eu aprendi numa disciplina chamada homilética que os primeiros minutos são os minutos que eu tenho para ou pegar ou perder a atenção do meu ouvinte. Só que na aula de homilética eu não aprendi como é que eu faço para prender a atenção de um ouvinte nos meus primeiros 5 minutos sob som de fuzil e pistola. Entende aonde eu quero chegar? Então, ou seja, a gente tem uma orientação teórica e a gente vai querer colocá-la em prática. Só que quando a gente vai colocá-la em prática, a gente tem uma série de elementos que às vezes dificultam. Vou pegar um outro exemplo. Existe aquela pessoa que ela está no erro e o assunto não precisa nem ir para a igreja. Ela procura o pastor, conversa com o pastor dá uma orientação, ela fica ali na disciplina bonitinho. Tem aquela pessoa que assim, ela vai tentando, né, recorrer, que a coisa chega aí para a igreja fica dividida, as pessoas têm debate, um monte de coisa que acontece, e às vezes ela ainda sai como a vítima da história, todo mundo acha que a igreja é a igreja do mal. Não sei se deu para perceber que assim, na teoria, tudo é bonitinho, entende? Mas na prática, aí diante dessa prática difícil, o que muitos de nós acaba fazendo? Quer saber? Esquece a teoria, bota a teoria na gaveta e vamos jogar o jogo como o jogo é. Só que qual é o problema disso? No mundo secular, é normal que você veja coisas do tipo. Você vai ver uma revista como Você S.A., que vai falar sobre ética nos negócios e tudo tal. Aí você lê aquela revista e fica assim maravilhado. Quando você vai para a empresa onde você trabalha, você vê que não é bem assim, entende? Lá na revista é um negócio fenomenal. Você se preparar, competitividade, diálogo, tal, como você faz para eliminar conflito, resolver. Aí quando você vai, aí você vê que assim, dependendo de quem é o chefe, né, dependendo de quem é o amigo do amigo do amigo, aí você vai percebendo que a coisa não é bem daquele jeito ali no dia a dia. E aí às vezes você faz o quê? Todo mundo está bebendo groselha, eu finjo que estou bebendo também e cuspo depois. Mas agora, no caso da igreja, quando a gente pega esse caminho, aí a gente está pecando. Por quê? Porque mesmo que seja às custas da morte, do desprestígio, da calúnia, da perda do próprio ministério, quiçá da própria vida, né? A gente não pode negociar o que a gente crê. E eu não sei para você, para mim essa parte é difícil. Porque, digamos, eu costumo dizer
que para mim não seria difícil tá de repente numa situação confortável financeiramente sendo pastor. Só que o problema é que assim, entre você ficar bem com as pessoas e você fazer o que deve ser feito, como cristão eu sou obrigado a fazer o que deve ser feito. E dependendo do ambiente, se você fizer o que deve ser feito, você vai ser prejudicado. Só que por amor a Cristo a gente tem que estar disposto a isso. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, eu não vou falar nada que os irmãos de certa forma não saibam. Mas o que eu devo fazer aqui é mais aquela coisa de come arroz com feijão de novo. Porque às vezes a gente é seduzido pelo nugget, que diz que é de frango, mas de frango não tem nada, certo? A gente às vezes é seduzido pelo miojo, entende? E a gente não quer o arroz com feijão, quando o que a gente precisa é do arroz com feijão. Então, essa é a situação. Em relação à questão do livro, a gente troca em alguns pontos, certo? Não vai dar, obviamente, para a gente ler o livro todo aqui, embora o livro seja bastante fininho, mas a gente vai, pelo menos, dar um passeio. Quando eu pedi o diácono Jonatas Nascimento para prefaciar, ele fez de muito bom grado e ele estava falando aqui sobre algo que eu acho bastante interessante. Ele chega a dizer, né, que na página 16, a presente obra que todo diácono deve examinar contém uma proposta para lá de necessária e urgente, tendo em vista que o papel do diácono há muito vem sendo desprezado. A proposta do autor gira em torno do caricato diácono gente boa, cunhado por ele, que no meu entendimento é aquele diácono que age de acordo com a vontade de Deus, que vive de acordo com os princípios bíblicos, que serve de acordo com o que preceitua a Bíblia para quem deseja tão nobre ministério. E quando eu vi essa anotação dele, eu achei interessante, por quê? Porque se você observar bem, os valores bíblicos, eles acabam muitas vezes sendo ignorados, porque vem aquela sensação assim, se eu for obedecer a Bíblia à risca, eu vou perder amigos, eu vou perder apoio, entende? Vai ter gente que talvez não vai mais gostar tanto de mim como antes. É como, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você atende o telefone, o patrão fala, todo mundo chegou, e aí 2 ou 3 não chegaram, e desses 2 ou 3, um deles é o gerente, e você é o subordinado. Aí, observa bem, você por fidelidade a Deus, você vai abrir mão de repente 5, 6, 7, 8, 10, entende? 20 salários mínimos. Pensa comigo. Então, por muito menos, né? Tem gente que por causa de um namorado negocia a fé. Mas assim, um caso como esse, acredito que a carne de todo mundo treme. E aí você sabe que a sua decisão tem que ser o quê? Aquilo que Deus quer de você. Então eu peguei esse caso gritante, porque esse daí muitos de nós pensam assim, mas 20 salários mínimos, não sei quando que Deus vai me dar essa oportunidade. Mas agora, a questão não são os 20 salários mínimos. É porque hoje 20 salários mínimos pode ser muita coisa. Mas agora, se a gente não for fiel no 1 salário mínimo, quem garante que a gente vai ser fiel nos 20? Então, essa é a questão. É que nem o cara que fala que se ele ganhar 5 mil, ele vai ser dizimista. Mas como ele só ganha 1 salário mínimo, ele não pode ser. Quando ele ganhar 5, ele vai ter um outro motivo, certo? Então, a gente observa aqui que há esse desafio, há essa batalha, há essa luta, certo? E a gente, por exemplo, observa que na caminhada da gente, a gente vai encontrar algumas pessoas que talvez nos desencorajem do ministério. Eu costumo dizer, na minha aula de ética cristã com meus alunos na semana passada, eu concluí a leitura do Código de Ética dos Diáconos do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente estava batendo um papo sobre expectativa e realidade. E foi interessante, né? Porque assim, tinha diácono que não conhecia o Código de Ética dos Diáconos do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente estava batendo um papo, né? E uns falavam o seguinte, olha, o problema é que
como eu não sabia, né, do código de ética, né, então eu de repente posso escapar. Aí o outro falou assim, não, se o cara ler a Bíblia, o código de ética não vai ter problema, não vai ser problema para mim, né? Então aí assim, a gente observa que há algumas exigências a um diácono, e às vezes esse diácono, ou ele ignora essa exigência, ou ele, por exemplo, prefere o quê? Eu vou jogar o jogo do jeito que o jogo é jogado, e não necessariamente de acordo com as regras, certo? E aí, qual é o problema? O problema é que, como a gente faz para Deus, o patrão é Deus, uma hora ele vai cobrar da gente. Se é que já não está cobrando, e às vezes a gente não sabe. Ainda tem isso também, certo? Porque assim, a obra é de Deus, e o nosso ministério também é de Deus. Então, por exemplo, eu não sou pastor para mim e você não é diácono para você. Eu sou pastor para Deus e você é diácono para Deus. Tudo bem que a gente serve a igreja, mas a gente serve a igreja em nosso serviço a Deus, não pelo merecimento da igreja. Porque todo mundo reconhece tudo que você faz? Não. Eu digo sem medo de errar. Mas agora, se você fizer por causa do merecimento das pessoas, você não vai fazer muita coisa. Entende? Então é aquele caso. Se eu for pensar na questão de pastoreio, qual é a pessoa que eu prefiro acompanhar? Aquela que eu vou chegar perto, meu irmão, o que está acontecendo? A pessoa vem, pastor, e chora no meu ombro, me abraça, ou aquela do tipo, alguém falou alguma coisa para você, pastor? Não, pastor, eu resolvo minha vida aqui. Não, olha só, desculpa, pastor lá na igreja, aqui é a minha casa, tudo tal. Qual dos dois tipos que eu vou ter mais satisfação em pastorear? Entende? Só que por que a minha dedicação em relação aos dois vai continuar? Porque não é pelo merecimento de nenhuma das duas ovelhas, mas tem a ver com aquele que disse, Roberlan, você me ama? Então cuida deles. Mas eu não sei quem é e quem não é. Isso não é problema seu. Se o cara é bode, se o cara é ímpio, se ele vai para o inferno, isso é problema dele comigo. O seu problema é o seguinte, enquanto ele estiver, né, dentro desse aprisco, ele é responsabilidade sua, certo? Mas ele está longe. Enquanto ele não saiu do hall de membro, ele ainda é responsabilidade sua. Então, entende? Come esse giló aí, porque você não está fazendo, né? Você não está fazendo pelo merecimento dele. Você está fazendo porque eu chamei você. Então, aí a gente, por exemplo, eu, obviamente, já conheci muito diácono moleque, né? Já conheci muita diaconisa inconsequente. Só que no meu livro eu só coloquei diáconos que eu respeito, certo? Porque eu entendo que gente que nos faz mal não merece ser revivida na nossa memória, entende? Eu entendo que assim, quem me faz sofrer só pode me fazer sofrer uma vez. Eu não posso ser burro de ficar ressentindo o que essas pessoas me fazem. E uma delas, né, dessa diaconisa gente boa aqui, é a diaconisa Vera Lúcia Alves Brito, que, para ter uma ideia, eu dediquei esse livro a ela. A diaconisa gente boa, Vera Lúcia Alves Brito, que foi uma cooperadora e tanto no exercício do meu ministério quando pastoreei a Igreja Batista Teles de Menezes por 10 anos. Sabe aquela pessoa que põe a mão na massa e se empenha pelo bem-estar da família pastoral para que o pastor possa se dedicar à oração e à palavra e às pessoas? Pois é. Então, ela era esse tipo de diaconisa no meu ministério. Por exemplo, apesar dela ter mais de 70 anos, ou 70 anos, agora eu não lembro, conectada na internet, a nossa igreja, a gente fez uma alteração no estatuto. Em vez de ter aquele negócio de 10 pessoas assinam, 5 Pai Nosso, 20 Ave Maria, aquele negócio todinho para comprar uma caixa de alfinete, a gente fez uma adequação de fazer com o cartão. E aí nisso eu tinha um cartão, ela tinha o outro, e o que acontece? A gente tinha assinado lá no banco, né, a questão de eu e ela, sendo que eu, obviamente, nunca usei, né? Por quê, pastor? Quero fazer uso do meu direito constitucional. Então eu nunca usei, mas estava lá caso tivesse algum problema dela, e ela sempre usou com muita tranquilidade. E além de assim, ela trabalhar na época na tesouraria, ela trabalhava na administração da igreja. Então imagina uma mulher, né, viúva, com vários problemas de saúde. Ela tinha que várias vezes no ano para aplicar injeção na vista, porque ela não conseguia enxergar direito, certo?
diabetes, né? Ela não podia fazer cirurgia por causa da idade, mas ela tinha alguns problemas, eu não sei se era vaso ou veia ou artéria, né? Mas que assim, tinha pouca passagem, né? Então ela não podia nem ter muito aborrecimento, nem ter isso, nem ter aquilo outro. Mas a mulher, por exemplo, ela era uma máquina, né? E assim, às vezes assumia a bola na MCM. E detalhe, quando ela chega à igreja, no seu segundo ano, numa reunião de diáconos, ela chega e fala assim: gente, eu estou aqui há 2 anos, eu nunca vi ninguém tocar no assunto de aumento do sustento ministerial. Eu fiquei impressionado, né? Porque assim, em 2 anos que ela ficou lá entre os diáconos, porque ela era diaconisa da primeira de Caxias, e foi para a nossa igreja, e os diáconos queriam que ela se tornasse diaconisa lá também, a igreja concordou e tudo tal. E nesses 2 anos ela foi e falou isso. Só que ela não fez só isso. Ela perguntou para mim como é que era a minha despesa. E na época, né, eu estava fazendo planilha, mostrei a minha planilha para ela e tudo, tal, aquela coisa todinha. E aí ela foi, conversou com o pessoal, e eu olhei para aquilo, eu falei: gente, é interessante, porque no meio de tantos membros, né, vai ter gente que vai dizer que eu, por exemplo, tenho vida boa, que eu ganho bem, que eu não sei o que lá. E uma mulher que não era filha de pastor, não era esposa de pastor, não era parente de pastor, mas era diaconisa, com D maiúsculo, ela pensou assim: peraí, quem está pensando na vida daquele homem que vem para cá para o púlpito para pregar? Não sei se deu para entender assim, a situação de você olhar, né, o seguinte, que existem aqueles diáconos que assim, eles querem medir força com o pastor, existem aqueles diáconos que assim, o nome dele está na escala, mas ele não vem, né? Existe aquele diácono que assim, ele quer ser presidente do diácono de qualquer jeito, se ele não for, ele faz beicinho, leva a bola para casa. Mas existem também diáconos, né, que assim, não, peraí, a questão não é o pastor Roberlan, a questão é que eu sou um diácono. Essa é a questão, entende? Então, aí eu costumo dizer para as pessoas que, da mesma forma que eu vi isso daí, de que alguém pode dizer: ah, mas tem pastor que não merece. Aí eu costumo falar: existe pastor moleque? Claro que existe. Mas a gente não pode, por causa de um pastor moleque que a gente conheceu, tratar todos os outros pastores como moleque. Entende? Da mesma forma, quando eu falo do diácono, gente boa, tem algumas pessoas até que brincam comigo. Mas o pastor vai dar uma camiseta diácono, gente boa pro diácono. E se ele não for gente boa? Bem, se ele for, ele vai se sentir honrado. E se ele não for, ele vai querer fazer jus. Entende? Então, compra a camisa que não tem prejuízo. Mas brincadeiras à parte, a gente muitas vezes pode ficar desiludido ou desencantado por causa de algumas experiências ruins. Mas eu não sei se deu para perceber, né, que quem deu início à boa obra, ele é fiel para completar. E ele, quando chamou você para o ministério diaconal, ele não chamou você para uma coisa fácil. Ele chamou você para ser um dos oficiais da igreja e ajudar no cuidado da igreja. Eu sei que tem diácono que não entende isso, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas o que acontece? Deus chamou você para ajudar a igreja a ser mais parecida com Jesus. Então, o que acontece? Isso vai ser... Primeiro, vamos lá. Se você tivesse que liderar só você, seria fácil? Pensa bem. Eu falo por mim. Assim, eu, por exemplo, dizer como você tem que seguir Jesus, para mim a parte mais fácil para mim no ministério é abrir a Bíblia e dizer para a igreja como a igreja tem que ser. Agora, para mim a parte mais difícil do ministério é abrir a Bíblia e dizer para mim como eu tenho que ser e obedecer o que eu estou pregando. Entende? Não sei você, mas para mim eu sou a pessoa mais difícil para eu liderar. E aí, observa bem, se eu me liderar já é difícil, eu não posso esperar a perfeição da igreja. Eu não posso esperar a perfeição dos diáconos da minha igreja, porque é o seguinte, eu que sou o mais beneficiado pela minha melhora, é difícil melhorar. Como é que eu vou esperar que o outro que não está vendo o que eu estou vendo, que não está falando o que eu estou falando, vai melhorar? Então, ou seja, daqui até o céu, desculpa dizer isso, né? Eu pelo menos quero desejar que os irmãos que ainda não receberam a imposição de mãos, que não aconteça com vocês. Mas os irmãos aqui que já receberam sabem do que eu estou falando. Assim, daqui até o juiz apitar, acabar o jogo, vai ser pau na moleira, gente. Vai ser assim, vai ser guerra, vai ser batalha, porque o diabo não vai ficar de braços cruzados, achando bonitinho você ser diácono. Não vai.
Entende? E uma das coisas que o diabo sabe fazer é usar crente, né? Tudo bem que o crente ele é templo do Espírito Santo, mas a boca ele aluga, né, para temporada de vez em quando. Então, eu fiz essa dedicatória, né, e por exemplo, nos nossos capítulos, a gente colocou, né, primeiro, seja um diácono, gente boa, em que a gente fala sobre a importância, né, de ser essa pessoa tão especial na igreja, de um ministério, conforme o diácono Jonatas falou, que não tem sido muito prestigiado, como eu falei, por causa de algumas pessoas. Eu lembro que quando eu assumi meu primeiro ministério, eu conversei com um pastor amigo meu, falando assim, poxa, eu não entendo, você mal chega na igreja, a pessoa não te conhece, e aí às vezes assim, a pessoa resiste você, boicota você, dificulta o seu trabalho e tudo tal. E ele falou assim, mas Roberlão, você precisa entender que às vezes essas pessoas tiveram experiências negativas com alguns pastores, e elas olham para você achando que você é igual, e aí assim, até elas perceberem que você não é, você já gastou uma lei incrível. Claro que não deveria ser assim, mas a gente não pode esquecer que as pessoas são seres humanos. Da mesma forma, né, eu conheço um pastor que ele chega a dizer que quem foi mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então o que acontece? Às vezes tem pastor que ele passou por experiências tão negativas com o diácono, que alguns, por exemplo, não consagram, só elegem por 2, 3, 4 anos. Alguns nem elegem, né? É o seguinte, não, quer saber? Já que não tem diácono, deixa sem diácono mesmo, né? Alguns, por exemplo, destituem todo mundo e não restituem ninguém. E às vezes você fala, mas ele não podia ter feito isso, e aí tem toda aquela situação. Só que percebe que da mesma forma como tem diácono que está armado contra pastor, tem pastor que está armado contra diácono, e isso faz com que um ministério tão importante deixe de ser prestigiado. Agora, quem é que pode salvar uma imagem arranhada? O portador dessa imagem. Então, por exemplo, tem um monte de pastor malandro? Tem. Mas não adianta eu ficar dizendo, eu não sou malandro. Não, o que eu tenho que fazer é viver. Entende como é que é o negócio? Tem pastor responsável? Tem. Mas como é que eu posso fazer para... não, irmão, mas eu não sou. Não adianta eu ficar falando eu não sou. Eu tenho que viver. Então, o que, por exemplo, eu e você devemos fazer com o nosso ministério é o quê? Não é para Deus? Então vamos nos dedicar para Ele da melhor forma possível. E se alguém reconhecer bem, se não reconhecer, bem também. Por quê? Porque nós estamos fazendo para Ele. Não vamos esquecer que Jesus, quando vai para a cruz, no plano material está todo mundo zombando dele. Mas no mundo espiritual, diz a Bíblia que o escrito de dívida que era contra nós foi eliminado. Ou seja, no mundo espiritual houve uma reviravolta e uma transformação nas nossas vidas. Alguém morreu por todos os pecados da humanidade, providenciando salvação para todo mundo. Mas lá naquela cruz parecia o quê? Lá. Eu lembro, por exemplo, de uma frase da música de Raul Seixas. Não sei se vocês devem lembrar dessa música, quando ele fala, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Ou seja, essa é a leitura do mundo. Fez tanto e acabou lá. Entende? Ou seja, a fala de Raul Seixas é igual dos ladrões que estavam lá. A fala de Raul Seixas é igual dos religiosos que estavam lá. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Raul Seixas não tinha como perceber que naquele momento Jesus estava mudando histórias como a minha. Entende? Então aí é que está a questão. Então a proposta de ser um diácono, gente boa, é o seguinte, é você quem tem que ser. Mas o meu pastor, não interessa o seu pastor. Mas a minha igreja, não interessa a igreja, é você. Porque hoje, aí onde está a questão, né? Por exemplo, eu estava conversando com os meus alunos, não, mas porque o pastor que consagra o diácono, ele sabe quem é, não sei o que e tudo tal. Eu falei, sim, mas aquele pastor, se ele for para outra igreja, se ele morrer, se ele ficar jubilado, se acontecer qualquer coisa, aquele diácono vai ter que lidar com outro pastor. E se o diácono ele era fechamento do pastor exclusivamente, com certeza ele vai ter problema com o outro, porque o outro é diferente. Entende como é que é o negócio? Agora, se ele é um diácono que serve a Deus, ele pode até não gostar do jeito do pastor, mas ele não mistura as coisas. Eu não gosto do jeito dele, mas ele é o meu pastor. Percebe a diferença? Como é que é o negócio? É aquele caso.
você casou, né, com a menina mais bonita da rua, mas a menina mais bonita da rua tem uma mãe, que a gente chama de sogra. E o que acontece? Você não casou com a sua sogra, você casou com a sua esposa. Então, você, por exemplo, pode não ficar assim, minha sogra é a melhor pessoa do mundo. Tem sogra que é, só que tem sogra que não. E aí acontece, só que se ela é muito maravilhosa, ou se ela é uma praga, não interessa. Eu vou tratar bem, educação e respeito, porque eu não posso desonrar o ventre que gerou a mulher da minha vida. Entende como é que é o negócio? Então assim, quando você tem consciência de por que você faz o que faz, aí as ofensas nem te atingem mais. É nessa hora que o cara que quer me matar na unha, coitado, dá até dó. Ele que vai ficar com raiva, porque ele vai tentar me perturbar, só que é o seguinte, eu não estou vendo o que ele está fazendo. Eu estou vendo o que Deus está preparando para mim e que ele é apenas um obstáculo. E a gente não olha para o obstáculo, a gente olha para a meta. Obstáculo é coisa para a gente superar, entende? Meta que é algo para a gente focar. E qual é o problema da gente? A gente foca em obstáculo em vez de focar na meta. E aí é como aquele caso, mas eu não tenho dinheiro para isso. Pô, você olhou para o obstáculo. A questão é, como eu faço para ter dinheiro para isso? Tem que olhar para a meta, né? Então, o segundo capítulo, eu falo que o diácono, gente boa, é um auxiliar de serviços gerais. Por exemplo, se você pegar a palavra diácono, dá a ideia de quem serve, né? De alguém que está ali com a bandeja na mão, que está ali para atender, que está com toalha e bacia para lavar os pés dos irmãos. E aí qual é o problema? A palavra diácono, ela é uma palavra grega que ela é transliterada para o português, ela não é traduzida. Porque se ela fosse traduzida como servo, servente, atendente, entende? Auxiliar de serviços gerais, algumas pessoas que querem ser diáconos não seriam. Por quê? Porque só quem está disposto a servir, a descer, a ajoelhar no pé do irmão para limpar o pé dele de poeira, só é esse que seria diácono. Porque o cara que é o seguinte, eu sou gerente de banco, na igreja não, pastor não, porque pastor eu vou ter que estudar, fazer um curso que não dá dinheiro, né? Eu costumo brincar dizendo que assim, eu acho que o pregador, se ele realmente quiser ganhar dinheiro, é melhor nem estudar teologia, vai pregando o que o povo quer e tá de bom. E aí nesse caso, por exemplo, eu vou estudar um negócio que não dá dinheiro, aí depois de estudar eu vou ter que me submeter a um exame, e às vezes a pessoa que vai me examinar sabe menos do que eu, só que ela pode me reprovar, e aí eu, por exemplo, vou ficar, né, numa fila de sucessão pastoral para ir para alguma igreja, e tem igreja que é metida, entende? Estou falando sério, tem igreja que olha assim, mas você é pastor da nossa igreja, entende? Dá vontade de falar assim, vai te catar, entende? Mas aí você é pastor, você se segura, então tem igreja que é metida, e aí você tem que ter humildade para ouvir gente que não leu metade do que você leu, que não sabe metade do que você sabe e quer te ensinar a fazer seu trabalho. E aí, então o que o cara faz? Quer saber? Pastor não, mas diácono está de bom tamanho. É patente alta, é bigode grosso também, e sem precisar estudar, e na cruz só cabe um, então quando der ruim vai ser ele. Então diácono para mim tá bom. Aí às vezes o cara pensa que é o seguinte, ser diácono é isso. Só que quando ele pensa, peraí, ser diácono é ser um auxiliar de serviços gerais, é um quebra-galho, é aquele que é mandado, é aquele que bate continência, sim senhor, não senhor, estou aqui, entende? Se a igreja reconhece ou não, se o pastor compreende ou não, porque nem sempre, né, não é o caso aqui, entendeu? Porque o pastor aqui é faixa preta, mas às vezes você pode fazer um negócio e o pastor não é Deus, então ele não viu tudo, e ele pode ter uma interpretação diferente do que você fez. E se você fez para Deus, você sabe que uma hora a coisa vai se esclarecer e você não vai levar para o coração e vai continuar servindo. Agora, se você quer ser o patente alta, bigode grosso, aí já fica assim, mas quem ele pensa que é para falar assim comigo? Entende? Porque quando ele ainda usava calça curta e jogava bola de gude, eu já estava aqui cavando sapata na minha igreja. Entende como é que é o negócio? Então, assim, porque a visão da pessoa é uma visão assim, equivocada. Agora, percebe que se fosse traduzido para servente, muita gente não seria, porque vamos lá, se você é mestre de obras, você quer um servente que fique dizendo o que você tem que fazer, ou você quer um servente para te ajudar naquilo que você falar assim, faz isso, faz aquilo outro. Se você é um engenheiro, você quer que o servente que diga, pega lá, faz isso, faz aquilo outro, você não quer, entende? Então você tem uma ideia clara daquele que serve.
Então, se houvesse tradução, por isso que, por exemplo, na camisa que a Beniza, acertei? Então, na camisa bonita que a Beniza está usando, você vai ver aqui atrás escrito, posso ajudar? Porque um cara que vem lá de fora, se ele lê a palavra diácono, para ele não diz nada. Para a gente que está na igreja, a gente sabe. E alguns nem sabem direito, porque tem gente que pensa que diácono é mandão, quando diácono é obediente, certo? Aí o cara chegou, viu, posso ajudar? Ele, opa, é essa moça que sabe onde é o banheiro, essa moça que sabe onde é o berçário, essa moça que sabe onde é o estacionamento. Agora, se olhar diácono, não diz nada. Por quê? Porque é uma transliteração do grego para o português. E às vezes o próprio crente não sabe o que é diácono. E pior, às vezes o próprio diácono não sabe o que é ser diácono, né? Eu prefiro pensar que o indivíduo não sabe do que ele é ruim mesmo. Claro que tem gente que é ruim mesmo, mas assim, eu pelo menos parto do princípio que às vezes por ignorância. E a gente fala sobre o terceiro capítulo, né, que o diácono, ele restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede apacentadores. Você vai olhar lá em Atos 6, há uma necessidade e, por exemplo, hoje em dia, quando há uma necessidade da igreja, muita gente fala assim, mas o pastor não está vendo isso, mas o pastor não sei o que lá, mas o pastor não sei o que, mas o pastor não sei o que lá, né? Então, eu lembro que eu tive 2 episódios no meu ministério, que foi bastante interessante, né? Um deles, um casal estava num processo de divórcio, e aí, quando tem aquele negócio de alguém tá indo embora, a pessoa não pensa que hora que vai ligar para o pastor, ela liga na hora, né? Então, era um determinado dia do final de semana, a pessoa ligou para mim, eu fui para lá de manhã, passei praticamente o dia lá. E aí, num grupo de WhatsApp da igreja, estava tendo a discussão sobre produção de boletim, porque a pessoa que tinha que produzir não produziu e tudo, tal, aquele negócio todinho. E aí, por exemplo, eu acabei ficando numa situação desconfortável, porque esperavam que eu produzisse o negócio. E eu não podia dizer que eu não estava produzindo o boletim, porque eu estava ajudando um casal com um problema grave. Né? Porque assim, eu não posso fazer isso, é a vida particular da pessoa. E aí o que acontece? Eu levo nas costas de que assim, eu sou o pastor, é o cara que tem mais tempo, né? O cara que não trabalha, porque todo mundo trabalha, todo mundo é ocupado, e eu deixei de cuidar do boletim, entende? Quando, por exemplo, o responsável pelo boletim mesmo, ninguém bota a culpa nessa pessoa, porque na cruz só cabe um. E o que acontece? Eu tive que sofrer calado, né? Porque eu não podia falar do problema que o casal estava passando e que eu estava ali me debruçando com aquilo. Né? Houve um outro momento que teve um problema administrativo, né, em relação a uma situação relacionada a um roubo que teve na nossa igreja, e aí teve uma situação de ir para a polícia, registrar queixa, aquele negócio todinho e tudo tal. Só que naquele mesmo dia, uma pessoa estava às portas de cometer suicídio. E aí a família não ficou assim, vamos esperar, né, dar 2 horas da tarde, 3:30 da tarde, 5:30 da tarde, 8 horas da noite para ligar pro pastor. Foi na hora. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou, saio, mesmo com a outra pessoa falando, pastor, a gente tem que ver isso. Falei, agora não dá. Aí parti para outro lugar. A pessoa fez o quê? Mas o pastor, não sei o que lá. Aí eu pergunto, se eu sou pastor da igreja pequena, todo mundo se conhece, aí eu vou e falo assim, irmãos, olha só, não deu para resolver o negócio do roubo, não sei o que lá, tal, porque o irmão Orvalino estava querendo se suicidar. É isso que eu vou fazer para ficar bem na foto? Não. Então o que aconteceu? Sofri sozinho de novo. Percebe como é que é o negócio? Então o que acontece? Então estou dando esses 2, mas tem mais, entende? E aí observa bem, quando o camarada é diácono de verdade e desimpede o apacentador, primeiro, o pastor pode ter um pouco de confiança nele, de falar assim, cara, eu tenho que descascar um abacaxi sério e eu preciso que você mate essa bola para mim. Só que tem diácono que, se o pastor contar isso, sai no rádio, na TV, na internet, no Facebook, entende? E aí tem uns que pensam que se ele botar em direta, ninguém sabe quem é. Então tem gente que eu não sei se ou é burro ou é maldoso mesmo. E aí, por exemplo, nesse caso, observa bem. Pô, você tá naquela correria, né? E aí, o que acontece em Atos 6? Vamos separar pessoas para cuidar desse assunto.
E aí as pessoas cuidam desse assunto para quê? Para os apóstolos cuidarem da missão. Bíblia, oração e gente. Esse é o trabalho. Eu não estou dizendo que o pastor não vai ajudar no embolso, numa pintura, dirigir numa Kombi. Pode ajudar. Eu não estou dizendo que o pastor não vai tocar um violão, tocar um teclado, imprimir um boletim. Vai ajudar. Mas o trabalho principal do pastor é cuidar do cara que toca, é cuidar do cara que prepara o boletim, é cuidar do cara que pinta a parede, é cuidar do cara que cuida da sapata. Só que qual é o problema? Nisso que muitas vezes as pessoas ficam assim, mas o pai, porque assim, eu trabalho, né? Como se, por exemplo, digamos, o psicólogo vai escutar a pessoa falar lamúria, né? Meia hora, 45 minutos e tudo tal, fulano, agora, né, acabou esse horário, tem fulano lá esperando. Claro que o trabalho é diferente, óbvio, mas assim, o pastor vai escutar a lamúria, não são 45 minutos nem meia hora, ele vai escutar até o cara esvaziar o tanque. E aí o que acontece? Isso pode demorar 3 horas. Eu já fiz atendimento pastoral que começou coisa de 9 da noite e acabou 2 da manhã. Só para ter mais ou menos uma ideia. Então, e detalhe, já teve situações de eu visitar, né, e sair 2 e pouca da manhã com a minha esposa sem carro, né? Então, aí o que acontece? Isso é um trabalho, entende? Só que a diferença é que missão não tem hora extra, certo? Embora tem gente que quer regular esses negócios de descontar dia, descontar hora, esse negócio assim. Aí assim, eu sou doido para alguém fazer isso comigo. Que eu falo, então tá beleza, vai descontar? Então tá legal, 4 da manhã, domingo, feriado, como é que é, certo? Então, aí a questão, né, a importância, né, do diácono, ele atender a necessidade de desimpedir o apacentador e ajudar a restaurar a comunhão, em vez dele ser o cara do disse-me-disse, né? 10 horas já? Então tá beleza. Aí a questão, né, o 4, o diácono, gente boa, tem bom testemunho, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Então, aí é que está a questão. Tem gente que quer muito ser diácono, mas em vez de eu esperar que alguém me chame, que tal eu me tornar alguém chamável, digamos assim, né? Você não tem que ficar correndo atrás do gato. Você tem que fazer coisa para o gato querer vir até você. Entende? Essa é a questão. E às vezes, que nem, por exemplo, às vezes, né, a menina está desesperada atrás do cara. Ela não tem que ficar desesperada. É claro, hoje em dia elas estão desse jeito, né? Eu sou do tempo, né, que os homens faziam composições, davam um buquê de rosa, né? Uns negócios de reacionário, né? Eu não sou moderno. Então, hoje é diferente, né? Prende seus bodes porque minhas cabras estão soltas. E aí, nessa situação, não é a garota correndo atrás do cara. Pelo contrário, é ela se tornando alguém que o cara fala assim, poxa, eu preciso namorar essa menina. Então, às vezes, a pessoa não percebe que é ela que tem que cultivar de ser uma pessoa cheia do Espírito, vazia de si mesmo, né? Bom testemunho, certo? Mas ele fez coisa errada, mas não faz mais. Pediu desculpa, se arrependeu, certo? E a questão de sabedoria, né? E sabedoria não é nem conhecimento, nem inteligência. Porque, por exemplo, a garota que pula a janela depois que os pais dormem para ir pro forró, ela é inteligente, porque ela conseguiu dar um golpe nos pais. Mas ela não é sábia, porque ela enganou os pais, né? E saiu com um cara que vai trocar ela por qualquer outra lá depois. O médico, ele pode ter conhecimento, né? Ele tem muitos anos de trabalho, né? As únicas pessoas que sabem mais do que os médicos são os jornalistas, né? É o que eu tô vendo agora aí na televisão ultimamente. Mas aí o que acontece? O médico estudou pra caramba, mas o médico pode não ouvir aquele moço ali que está com problema de saúde. Então, a sabedoria, como dizia Rebanhão, mora com gente humilde. O diácono, gente boa, sabe lidar com palavras, comportamentos, ambições e vícios. Então, por exemplo, a gente vai ver em 1 Timóteo 3, quando a Bíblia fala sobre bispos e diáconos, que chega um momento que Paulo fala assim, igualmente os diáconos. Entende? Você pode olhar lá, né, que você vai ver que quando fala de bispo e de diáconos, fala igualmente diáconos. Ou seja, o pastor não pode ser mentiroso, igualmente o diácono, entende? O pastor não podia fazer aquilo, igualmente o diácono. Ou seja, embora as funções sejam diferentes, as exigências são iguais. Só tem uma coisa de diferente na exigência de bispo e diácono naquele texto: a quantidade do vinho. A Bíblia diz que o bispo não pode ser dado ao vinho, e o diácono não pode ser dado a muito vinho. Tirando essa questão aí, entende? Perdão, pastor, está na Bíblia, tá? Então, tirando essa questão, mesmo nível, irmão, mesmo nível, certo? E aí,
o diácono, gente boa, ministra com motivações bíblicas. A Bíblia fala sobre a importância de ter uma boa consciência. Entende? É aquele caso. Ah, mas eu tinha que ter feito. Tinha que ter feito, ou você já queria fazer a caveira da pessoa? Já viu aquela pessoa que chega no pastor e fala que o irmão fulano está com problema? E aí o pastor pensa assim, pô, fulano me alertou, vou lá disciplinar Beltrano. Não, fulano está fazendo isso porque ele quer usar a justiça para vingança, entende? Porque enquanto ele não teve problema com o irmão, ele não falou do irmão para o pastor. Ele só falou do irmão para o pastor depois que teve problema com o irmão. Aí eu pergunto, esse cara quer ajudar? Pastor, como é que você sabe disso? A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo, né? Então, o que acontece? Não dá para ser virgem para sempre. Então, em relação a esse caso aqui, o diácono, gente boa, desenvolve sua habilidade em coerência com a fé. Não adianta ser muito capaz de ser incrédulo. Tem diácono, irmãos, que ele é muito bom, mas ele não é mais crente. Ele é muito capaz, mas ele não é mais crente. Ele é carismático, ele consegue todo mundo. E o pastor sabe que se tiver o apoio dele, o pastor consegue um monte de coisa. Só que se o pastor é bíblico, não, peraí, se é para comer na mão do diabo, eu não vou fazer negócio. Entende como é que é o negócio? Então, não adianta eu estar num posto, não adianta ser chamado de diácono, quando, por exemplo, o meu parceiro não é o Espírito Santo. Eu não tenho um paráclito, entende? O meu parceiro é o Satanás, e não adianta isso, né? Não adianta. Ou seja, eu estou perdendo tempo na igreja. Ou seja, o cara que está lá, bebendo cachaça, fumando maconha, jogando no bicho, traindo a mulher, batendo na mãe, está arriscado de repente ele ali, naqueles seus últimos minutos, se arrepender dos seus pecados, se converter e ir para o céu. E eu que passei 45 anos na igreja de treta com Satã, passei esse tempo todo, não bebi cachaça, não fumei maconha, não traí minha mulher, não joguei no bicho, não bati na minha mãe, mas não me converti. Vou para o inferno. Ah, mas isso não é justo. Bem, conversa com Deus depois, né? Aí, entende como é que é o negócio? Então, o diácono, gente boa, ele cuida de si mesmo e da sua família. Não adianta nada eu ficar analisando o sermão do meu pastor, enquanto meu filho está fumando maconha, eu não estou fazendo nada para ajudar meu filho. Entende? Não adianta nada, né, eu estar tomando conta da juventude da minha igreja, enquanto meu marido está me traindo e eu não estou resolvendo essa situação. Entende? Ou seja, não adianta, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sabe de tudo, mas não cuida da própria vida. Essa é a questão, né? Por exemplo, eu preciso cuidar primeiro da minha igrejinha para poder cuidar do igrejão. Estou eu aqui falando com vocês, mas todo dia eu estou lá com meu filho de 3 anos. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa o vovô, abençoa os titios, abençoa os priminhos, abençoa os vizinhos e abençoa os amiguinhos, em nome de Jesus. E ele, amém. E aí de vez em quando eu pego meu filho sozinho lá, dobrando o joelho e repetindo. Às vezes eu vamos orar, dobro o joelho, em vez dele dobrar o joelho comigo, sobe na minha carcunda. Mas o que acontece? Mas eu estou tentando. Por quê? Porque não adianta eu ganhar o mundo todo, não adianta eu pregar em tudo quanto é igreja, não adianta eu pregar em outro estado e eu não pregar para o meu filho. Então, às vezes, o diácono, assim, ele tem todas as soluções para o ministério pastoral, mas ele não cuida nem da vida dele, não cuida nem do casamento dele, não cuida nem dos filhos dele. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele tem que ter filho perfeito, casamento perfeito, não sei se deu para entender. Só estou dizendo que é o seguinte, se é para tomar conta, como dizia aquele velho hino, toma conta da sua vida, entende? E aí, a gente, por exemplo, esse daí é o hino roberlaniano, número 333. Aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vê aqui o capítulo 9, o diácono, gente boa, está aqui diácono, né? Ele lidera, servindo e é respeitado pelo exemplo. Então, é aquele caso, o pastor, de repente, ele pode até não gostar do seu jeito, porque as pessoas não são iguais. Quem é extrovertido tem dificuldade com gente introvertida. Quem fala muito rápido tem dificuldade com gente que fala devagar. Por exemplo, eu prego parecendo que, né, eu estou brigando, parece que eu estou fugindo de alguém. Então, por exemplo, quando eu escuto um pregador falando, irmãos, nesse momento tão importante,
Eu preciso focar na mensagem. Porque se eu pegar o modo, não tem uma equiparação com o meu jeito de ser. Não sei se eu perceber a diferença. Jeito, cada um tem um. O pastor de repente pode falar assim: pô, mas fulano ele é muito metódico. Ou fulano ele faz as coisas no susto. Pode ser. Mas agora, mas fulano é crente. Fulano é homem de Deus. Entende? Ou seja, pô, meu pastor brinca muito, mas ele é um cara sério, né? Entende? Poxa, meu pastor ele é muito incisivo, mas olha, pastor igual aquele que ama a gente daquele jeito não existe. Percebe como é que é o seguinte, ó, formato, gente, é uma coisa, conteúdo é outra. E por que muitas vezes boa parte das meninas, né, pega ônibus errado e namora o cara errado? Porque o canalha tem muito mais habilidade com as palavras do que o cara legal. O cara legal não tem a mesma habilidade. O canalha tem. Então o canalha, ô minha princesa, não sei o que, trouxe isso pra você, não sei o que. O outro não sabe às vezes nem como vai chegar perto. Chega, fica nervoso, engole, não sabe falar, aquele negócio todinho. Aí, pô, esse daí, agora o outro não. Pô, esse daí deve me amar muito. Olha como é que ele me trata. Percebeu como é que é o negócio? Então, e a gente que é de Deus, entre a forma e o conteúdo é mais importante. Forma a gente desenvolve. Conteúdo é algo que assim, é quem a gente é. Então a gente aqui apresentou os 9 capítulos. E assim, que eu e você, né, possamos tá pensando com muito carinho a respeito daquilo que precisamos ser e daquilo que precisamos fazer, né? E eu termino com dois textos, né? Um que é no Atos 6, versículos 1, versículos 2 e versículo 7, e o outro é o artigo do presidente da Adberge Meritiense, que escreveu no Jornal Batista. Bem, o texto aqui: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Você percebe que murmuração não é coisa de hoje em dia, né? Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Jesus era judeu, certo? Então você percebe que o pessoal judeu, o pessoal de fala hebraica, era aquele pessoal mais próximo. O pessoal de fala grega, né, já com aquela influência estrangeira, aquele negócio todinho, esse pessoal é irmão, mas não é irmão igual a nossa panela. Então a gente percebe que há uma certa diferença aqui. Olha, e a gente acha que isso daí é problema só de hoje, da igreja primitiva, tá, gente? Lá não tinha santinho, não. E aí, continuando aqui: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então aquele negócio, o diácono não pode ficar, o pastor não pode ficar fazendo o trabalho do diácono, o pastor tem que fazer o trabalho do pastor. Então os apóstolos perceberam o negócio: não, a gente não vai se perder nisso. Então o que eles falam? Não é certo. Assim a palavra de Deus se espalhava. Então a palavra de Deus se espalhava por quê? Porque homens que desimpediam os pregadores, os apacentadores, falavam o seguinte: vai lá porque a gente cuida aqui, pode ir lá que a gente resolve aqui, né? Quem não quer um diácono desse? Um diácono desse, ele falou assim: pastor, estou me mudando. Para onde? Ah, para Campo Grande. Pô, cara, não pede a carta não, vem, nem que seja aos domingos, passa o dia lá na minha casa, tá dando para entender? Vou fazer uma suíte para você ficar, mas não vai embora porque eu preciso de você aqui. A gente sabe que, poxa, gente, essa pessoa, não é porque o pastor é bajulador dela, mas é porque ela conseguiu um lugar servido bem que o mosca morta não conseguiu, certo? E aqui, continuando, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então a gente olha para cá e verifica que nessa realidade aí, né, a igreja cresce por quê? Porque tudo que é bom acaba atraindo. As pessoas vão para um lugar e percebem que as coisas fluem, elas vão para lá. Mas percebe, ninguém vê a administração, todo mundo só vê bagunça. A administração você não percebe, mas você, poxa, que tranquilidade. Se faltou luz, eu sei onde está a caixa de fósforo, né? Se faltou luz, eu sei onde está a roupa de banho, porque está tudo organizado. Só que você não vê, mas está organizado. Agora, na bagunça,
Fulano, onde está minha carteira? Percebe como é que está o negócio? Então, fechando aqui, né? Obrigado pela dica que o irmão lá deu. Ele diz o seguinte: Jornal Batista, edição 45, de 7 de novembro de 2010, de diácono para diácono. Querido colega, hoje é comemorado o dia do diácono batista. Gostaria de lembrar ao amado que antes da consagração você é servo. Depois você desce um degrau e passa a ser servo do servo. Portanto, meu querido diácono, esteja pronto a servir. Aliás, a palavra diácono vem do grego diácono, que significa servo. Então, o diácono é um serviçal. Assim, colegas, estejam atentos às dificuldades de sua igreja. Não fiquem esperando o pastor ou um membro lhe convocar para resolver algum problema. Sejam formadores de opinião e saibam se comunicar com os jovens, adolescentes, crianças e os membros da boa idade. Não deixem eles pensarem que somos fiscais, e sim homens escolhidos por Deus para servir em qualquer situação. Procurem amar seu pastor, orem por ele e com ele. Estejam atentos às suas necessidades, como por exemplo, se ele está bem espiritualmente e socialmente. O pastor é um representante de suas comunidades, portanto, ele tem que estar bem vestido e, se possível, andar em um bom carro. Fico muito triste quando vejo um pastor empurrando um carro velho, assim como vocês. Prezado diácono, se você tiver algum atrito com o seu pastor, procure resolver direto com ele. Não fique fazendo comentários nos corredores da igreja. Isso não soará bem. Caso o irmão não consiga se acertar com o seu pastor, sugiro que peça carta para outra igreja. Agora saiba que não vai encontrar uma igreja perfeita, porque quando o colega chegar lá, a igreja ficará imperfeita. E se você não se der bem na nova igreja, vá ser diácono na glória, se Deus assim permitir. Diácono Antônio Soares, conselheiro da DBB, primeiro secretário da Adberge, presidente da Adberge Meritiense. Teve diácono que não gostou do texto dele, não. Mas, gente, parei por aqui. Pastor, a palavra está contigo.